Bruxa se transforma em pássaro, leva 4 tiros da polícia e desaparece. Carro do Elon Musk, você lembra dele? Já completou aí sua primeira órbita total ao redor do Sol. Um boneco do Pennywise, aquele palhaço lá, né, do filme It, caiu no quintal de uma mulher lá nos Estados Unidos e deixou ela aterrorizada. E será que os dinossauros chegaram a desenvolver uma civilização tecnológica? Essas e outras notícias você só vai ver nesta edição do Almanaque Assombrado. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus na área com mais um almanaque para vocês, este quadro que você já sabe. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu trago aqui no canal, sempre meio-dia e meio, horário de Brasólia, tá? Então quer ficar por dentro das notícias estranhas relacionadas ao desconhecido? Assiste sempre o almanaque, ó. Tenho certeza que você vai gostar. Já deixa o seu joinha aí, tá? Já deixa o joinha aí que ajuda bastante o almanaque a ser divulgado. Galera, é o seguinte, vamos começar logo essa edição de hoje falando aqui de criatura alienígena que foi encontrada em praia britânica. Olha só isso daqui, o cara estava caminhando numa praia lá no condado de Devon. Quando ele olhou para aí, viu isso daqui. Olha, eu também não sei muito bem o que é isso aqui não, tá me lembrando... Não sei, ele falou que teve dificuldade de digitar isso no Google, vou pesquisar o que é. Ele não sabia como descrever. Aí ele tirou uma foto e publicou. E o pessoal respondeu pra ele falando que isso daqui é o quê? Uma craca-boia. Sabe craca? Craca é o animal que se fixa em objetos e é levada pelas correntes, fica à deriva. Nos navios, nos cascos de navios, ou peças abandonadas ali no mar, que encalham na areia, sempre tá cheio de craca. Mas eu nunca tinha visto que a craca era desse jeito. Eu sempre via ela, era uma concha, tipo um mexilhão. Mas como existem zilhões de tipos de craca, de tudo quanto é bicho que a gente sabe, tá aí. É uma craca-boia, então, nada de ser de outro planeta alienígena. Mas que parece bem estranho e diferente, sim, é. Olha essa história aqui que veio da Argentina. A bruxa que se materializou em um pássaro que sobreviveu a 4 tiros. O dia em que uma família e 9 policiais ficaram ali aterrorizados num bairro quando descobriram a presença de um ser estranho. Aqui nós estamos vendo um homem chamado Hugo Lopes detalhando... Opa, eu cliquei na foto do Hugo Lopes, ele ficou grandão aqui pra gente. O Hugo Lopes está relatando aqui, detalhando o caso da estranha criatura. O caso aconteceu na verdade, tá? No final de dezembro de 1998. E esse Lopes aqui era vizinho de Hanson, tá? E ele vai relembrar aqui, vai contar pra gente o que é. Ele diz que os olhos do pássaro estavam vermelhos e brilhavam como um gato à noite. E sua plumagem era preta, era grande esse pássaro, tinha cerca de 1,60 m. 1,60 m é como se fosse daqui para baixo aqui, eu tenho 1,78 m, então um pouquinho assim, aqui assim, vai. Era grande esse pássaro, né, um pássaro de 1,60 m. E essa lenda ficou, a história, né, não é lenda lá, é a lenda da bruxa que se transforma em uma ave de voo noturno. Parece que se tornou realidade nesse dia, dentro do bairro Salvador Maria del Carril. Eu não sei qual é a cidade pode ser Cuyo, tá? Diário de Cuyo, pode ser essa daqui, essa cidade. Então, ó, embora tenha ocorrido por vários dias, tudo não passou de mais de 1 hora, cerca de 60 minutos. Uma família e 9 policiais lutaram contra suas crenças e lógica, enquanto observava e tentava assustar o pássaro preto e peludo. Tinha um pessoal brincando e viu pela luz do luar uma sombra projetada no chão muito grande. E essa sombra veio e parou aqui, nesse pé de eucalipto. Grande esse pé de eucalipto, você tá vendo? E essa foto aqui, pelo jeito, é lá de 1998, bem antiga. E aí o pessoal foi lá e falou, olha, tem algo estranho no eucalipto. E foram lá ver. E viram que tinha realmente um pássaro muito estranho no eucalipto. E estava passando uma patrulha da polícia. E parou ali e perguntou se eles precisavam de ajuda. E eles falaram o que estava acontecendo. A polícia com aqueles faroletes grandes iluminou e viu que tinha um pássaro lá mesmo, lá em cima. Então um tentou escalar a árvore, o outro tentou ali já ficar a postos. Aí o cara falou, para de escalar a árvore e deu um tiro no bicho. Só que não aconteceu nada, então chamaram reforços. No total foram 9 policiais que foram lá. 4 tiros foram disparados contra a criatura, lá o Hugo Lopes apontando aqui que a criatura estava lá em cima e o policial atirava.
Até que, do nada, o pássaro simplesmente sumiu na frente deles. Olha que história, parece a história dos relatos da Ana, né? Ui, que susto. Tem a lenda da bruxa que se transforma em ave. Aí o que acontece? Encontram a ave ali na árvore. E depois a polícia vai lá, dá 4 tiros e ó, o ser desaparece. Aliás, vocês assistiram a história o relato de ontem das 11 horas, do bode lá? Assiste, hein? É muito interessante. As experiências de quase morte são apenas ilusões? O que acontece? Eles estão questionando aqui. Muitas pessoas, quando morrem, tá, voltam à vida. E elas dizem ou que viram uma luz no fim do túnel, ou uma presença irresistível que chamou a atenção delas, ou que saíram do corpo e flutuaram. Tá? Mas será que isso daí é só a química do nosso cérebro que está entrando no estado moribundo, né? Está morrendo, ele dá um curto-circuito, ou não? Será que tem a vida, consciência depois que o nosso corpo morre? E eles vão dar 2 exemplos aqui nesse texto de pessoas que tiveram experiências de quase morte, saíram do seu corpo e viram algo que não tinham como elas saber. Um caso aconteceu em 1985, um senhor, tá? Tava ali sofrendo uma cirurgia, levou um trauma, chegou a ter essa experiência e saiu do corpo. Aí ele viu que em cima de um armário tinha uma moeda, tá? Uma moeda de 1985. Quando ele acordou, voltou à vida, falou pro médico, o médico pegou a escada, olhou, tinha uma moeda de 1985. Outro caso foi registrado aqui pelo Kennedy Ring e Madeleine Lawrence em 1993. O que aconteceu? Uma paciente escreveu a experiência de quase morte, que ela foi puxada para os andares superiores do hospital, ela saiu do corpo, foi lá para cima, chegou a sair do hospital e viu que tinha um sapato vermelho lá no teto. Falou pro pessoal, chegaram lá, que tinha? Um sapato vermelho lá. Então, como é que pode ser o nosso cérebro dando curto-circuito, se ele consegue ver isso? Será que existe mesmo aí, no caso, a nossa mente continua viva? Tá? Porque como ia saber disso? Bem, são questões aí que a gente fica falando aqui, debatendo. O Código da Bíblia. Você já chegou a ler o livro do Código da Bíblia, do Michael Drosnin? Que foi publicado lá em 1977. Eu lembro que eu li e falei, nossa, esse livro aqui é só para relembrar a história, não tem nada demais aqui nesse texto aqui que foi publicado no OVNI hoje. Tá só falando do Código da Bíblia, que é o quê? Pega o Pentateuco na sua versão mais arcaica, tira todos os espaços juntos, todas as letras ali do hebraico e começa a procurar ali letras equidistantes. E aí começou a sair coisas interessantes, como por exemplo, encontrava Shakespeare subiu ao palco, Macbeth e Hamlet. Edison, eletricidade, lâmpada, Newton, gravidade, entre muitos outros fatos históricos relevantes. Então, tudo isso daí tá no livro que eles conseguiram achar. E o autor, ele conseguiu prever 1 ano antes a morte aqui do... Como é que chama o... Aconteceu lá em Israel, deixa eu ver se tá falando aqui em cima. Isaac Rabin foi morto. Ele estava 1 ano antes de ter escrito no livro, a data e tudo. E aí começou a propagar, né, que essa primeira versão da Bíblia tinha mensagens secretas que seriam ali codificadas por Deus e tudo mais. Só que é claro que entrou o pessoal, tá, tentando aí falar, não, isso daí pode acontecer em outras coisas. E matemáticos do mundo começaram a fazer a mesma coisa em outros livros. E chegaram a resultados muito interessantes, como pegaram o livro Moby Dick, da baleia lá, e chegaram às mesmas coisas. Encontravam palavras que se encaixavam. Esse código da Bíblia eu tenho até aqui. Tem o 1, 2 e o 3. Eu tenho os 3 aqui, eu devia ter pegado para mostrar para vocês, né? Mas eu li só um. Só um, para falar a verdade. Aí tem livros, né, refutando. Tem até um estudo, cara, do Brandon McKay, né? Um grupo de matemáticos, incluindo esse rapaz aqui, publicado no periódico aqui, Statistical Science, mostrando que é sempre possível obter códigos que parecem premonitórios, independente do livro que se está usando para fazer isso. Você já ouviu falar do Código da Bíblia? Se não, dá uma pesquisada. Eu não tenho vídeo do Código da Bíblia no canal. Eu escrevi uma matéria, mas ficou lá no Sobrenatural e hoje não existe mais o site. Então se perdeu no tempo. Mas é interessante isso daqui. Depois de morrer, estes genes fantasmas ganham vida. O que você acha que acontece quando a gente morre? A coisa mais lógica. É os nossos genes, né? Genes são trechos do DNA que ali sintetizam proteínas, por exemplo. E aí o RNA vai pegar aquele trecho e sintetizar aquilo lá. Então, quando a gente morre,
o que é mais lógico pra gente? Vai parar a atividade cerebral, a atividade no corpo inteiro, né? Não vai ter expressão gênica, nada disso. Pois cientistas agora viram que genes podem ser ali expressos horas ou até dias depois da morte de uma pessoa. E o porquê isso acontece, ninguém faz ideia, tá? Ninguém faz ideia do porquê que isso daí acontece. O fato é que eles dizem que isso pode ser ótimo para o quê? Medicina forense. O pessoal pode achar lá um cadáver, através de ver qual gene está sendo expresso, consegue identificar quanto tempo faz que a pessoa morreu. Também pode ser útil para o quê? Transplantes de órgãos. Sabe como se comportar o corpo, então já que vai ter uma expressão gênica e tudo mais. E eles também veem que tem expressão de genes que causam câncer, cancerígenos, porque eles veem que a atividade parou ao redor e eles tentam ali se sobressair. Que coisa, hein? Eu achei que depois que morria tudo dava um shutdown. Não, alguns genes começam a ser expressados depois que a gente morre. E eles não sabem o porquê. Olha só esse robozinho Pincher, que bonitinho. Olha, Ana, olha que belezinha esse robô Pincher. Fala. Olha só que lindinho. É um robozinho Pincher feito por alunos, tá? Por estudantes, desculpa, da Universidade da Florida Atlantic. É um robô em formato de cachorro. Os olhos dele chegam a assustar. Eles falam, olha, parece o olho de humano, né? Mas foi meio que proposital que eles fizeram isso daqui. E esse cachorro, eles estão treinando ele. É uma rede neural, tá? Ele vai sempre estar aprendendo. É equipado com sensor de última geração, câmera, um monte de coisa. E ele já responde a comandos, por exemplo, senta! Aí ele vai sentar, em pé, não sei se ele rola ainda, tá? Rola! Acho que ele não rola ainda não. Mas ele vai aprender também a identificar as pessoas, falar, esse é o Matheus que chegou, gestos, através de sons. Então ele sempre vai estar ali, cada vez mais aprendendo. Eles querem usar esse cachorrinho para quê? Como cão de... Para pessoa, por exemplo, que tem necessidade especial, ou numa missão de resgate, que precisa de saber se tem pessoas por ali, mandaria o cachorrinho e tudo mais, o cachorro robô. Que legal isso daqui. E ele é bonitinho, né? De frente ele é meio estranho, né? Com esse zoião azul aqui. Mas assim, ó, que belezinha que ele é. Você gosta de cachorro? Se você gosta de cachorro, você gosta de cachorro grande ou cachorro pequeno? Tá? Põe aí nos comentários qual cachorro você tem. Eu tenho dois. Eu tenho um pequenininho, um tipo Pinscher, mas não é Pinscher. E tenho um Poodle, que já é um tamanhozinho mais médio. Mas cachorro grandão eu não sou muito fã, não. Olha aqui, telescópios espaciais vão usar lentes para achar vida alienígena. Tem um problema em construir lente para telescópio, porque quanto maior ela for, maiores são as dificuldades. Você precisa prever o seguinte, a largura de uma rodovia, de um túnel que precisa passar isso daí, do foguete para caber a lente e tudo mais. Então existe um limite de tamanho para as lentes ali dos telescópios. Então pensando nisso, uma equipe, um time de primeiro escalão, desenvolveu lentes. Mandar lentes para o espaço, cerca de 35 lentes, aqui tá falando, 35 telescópios esféricos de 14 metros de largura, cada um individualmente mais potente do que o telescópio Hubble. E todos esses telescópios aqui esféricos se uniriam, tá? E formariam um imenso telescópio que conseguiria aí analisar a atmosfera de mais de 1000 exoplanetas que estão aqui orbitando ao nosso redor. O telescópio, como é que ele funciona? Ele capta a luz que chega até ele. Então, quanto maior for o telescópio, mais luz vai captar, entendeu? Nesse caso aqui, são 35. Então, os 35 vão captar essa mesma luz, o computador entra em ação e forma uma única imagem. Será que vão conseguir tirar esse projeto do papel? Não sei, tomara, né? Porque realmente já está chegando no limite do que pode ser construído. Eles estão construindo o pessoal que deu essa ideia são líderes na produção de espelhos para os maiores telescópios do mundo e atualmente estão fabricando espelhos para o maior e mais avançado telescópio terrestre, o Telescópio Gigante de Magalhães. Eu já vi fazendo espelho de telescópio no documentário. Fica polindo, 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 sabe? O negócio não pode ter ondulação, não pode ser torto, não pode ser nada, tá? Então ele tem que ser lisinho, lisinho. Esse polimento demora, cara, demora. Não é fácil fazer esses espelhos aí. Ó, o carro do Elon Musk. Foi enviado em 6 de fevereiro de 2018. Eu me lembro até o Jornal Assombrado que eu fiz nesse dia, né?
porque eu usei o carro como chroma key aqui, como se eu tivesse indo junto lá com o Spaceman, que era o manequim piloto, pro espaço. Pois é, desde quando ele foi lançado, ele acabou de completar aí, no dia 19 de agosto, uma órbita total ao redor do Sol. Ele já viajou 763 milhões de milhas, tá? Então aí, sei lá, quase 1 bilhão de quilômetros. A uma velocidade de 75 mil milhas por hora. Se a bateria estiver funcionando ainda, teria tocado essa música que é Space Oddity, né? Do David Bowie, 151.810 vezes. E a distância percorrida pelo carro é como se andasse em todas as estradas do planeta Terra 33,8 vezes. Cara, é distância, hein? É distância. Ele tá lá orbitando, vai ficar lá. Orbitando o Sol. O carro ali é um Tesla, né? É um vermelho, modelo especial, o vermelho especial do Elon Musk. Foi um foguetão Falcon Heavy que levou ali o carro para entrar em órbita. Ele estava testando se ia funcionar e deu tudo certo. Só perdeu são 3 Falcons, né, que formam o Falcon Heavy. Só perdeu um que caiu fora lá numa boia no Oceano Atlântico. Olha o bonequinho do Pennywise que assustou a moradora aqui de Nova Jersey. A mulher, tá, ficou bastante abalada. Foi nesse fim de semana quando um boneco representando o palhaço o Pennywise do livro e do filme It, né, veio flutuando e caiu no seu quintal. O caso teria ocorrido sábado à tarde e a Irene Ransom estava lá do lado de fora e viu o objeto caindo. Quando chegou para ver, levou um puta de um susto, pois viu esse boneco aqui com essas coisas escritas na testa. Chamou a polícia foi lá e falou, bem, nós não vamos fazer nada e nem levar esse boneco com a gente. Não fez nada, é um boneco no seu quintal. Ela falou, mas não vai ficar aqui não. Pegou, meteu fogo no bicho, acendeu sálvia, rodou a casa inteira ali purificando e dormiu a noite com uma faca ao lado, porque vai que o dono aparece. Às vezes isso daqui é simples brincadeira, né? Mas vai saber se é uma brincadeira inocente ou não. A pessoa foi lá, fez até ritual com sálvia. Sálvia, eles usam bastante, por exemplo, se você assistir a série ali Assombrações, para purificar casas, sabe? Que estão sofrendo ali com coisas malignas. Ultra secreto. Estados Unidos publicam um relatório da inteligência sobre o acidente nuclear de Chernobyl. A NSA publicou seu primeiro relatório sobre o caso, que foi desclassificado lá em 2011, sobre o acidente. E o que falava esse relatório? Falou, os russos estão dizendo que morreu só 2 pessoas na explosão. A gente sabe que trabalha mais ou menos de 70 a 100 pessoas durante o dia, de 25 a 35 durante a noite. Reator 3 e 4 são próximos, então poderiam ter até 200 pessoas ali. Se você olha a explosão, é uma big explosão. Será que morreu só 2 pessoas? Eles acreditavam que teriam morrido por volta de 30 pessoas ali. E o pessoal da União Soviética diz aqui que hoje isso daqui é uma maluquice que os Estados Unidos escreveram e tudo mais. Mas tem lógica, né? Acaba tendo lógica. É algo para se pensar. Agora, se aconteceu realmente, no caso aí, aparentemente não, né? Morreu os 2 lá na explosão e tudo mais. Tem o especial Chernobyl aqui no canal, é um dos vídeos mais assistidos. Convido você a assistir. Elvis, no dia 16 de agosto, fez aniversário a morte do Elvis, que morreu ali em 1977. E apenas um mês depois da morte dele foi publicado um livro dizendo que ele não tinha morrido, Elvis, Dead or Alive. É um livrinho de 14 páginas, raríssimo hoje em dia. Se você tiver, você tem uma boa fortuna no seu bolso, tá? Caso você tenha esse livro. Pode procurar em Amazon, eBay, qualquer desses locais aí que sempre tem coisas, que não acha esse tal desse livro aí. E nele já começou a falar, um mês depois, as teorias de que o Elvis não teria morrido, ele teria falsificado a sua própria morte para fugir ali do pessoal que ficava em cima dele. E é o que aconteceu meio com o Michael Jackson também, né? Que o rei do pop ali não morreu também, tem filmagens do Michael Jackson em vários locais. A verdade é que o Elvis morreu, galera. E ele morreu como um rei, morreu no trono. Ele se alimentava muito mal, ia voltar a fazer uma turnê de shows, estava precisando de grana, a exemplo do Michael Jackson, e não estava conseguindo dormir. No dia seguinte ia cantar. Fez um belo sanduíche de pasta de amendoim, e aí precisava liberar aquele monte de amendoim dentro do corpo, tá entendendo? Foi no banheiro, fez força, rompeu ali uma artéria, não lembro, alguma coisa, e morreu ali no trono. Manobra de Valsal.
Duvido. Valsalva. Duvido que isso é verdade, Matheus. Procura aí na internet. Autópsia de famosos Elvis Presley. E aí, o Elvis morreu ou não? E para finalizar, os dinossauros podem ter formado uma civilização tecnológica na Terra? A resposta é sim. A gente vai saber se sim? Não. Por quê? Porque não tem como deixar vestígios. Como eu já mostrei no especial O Mundo Sem Ninguém, daqui a poucos milhares de anos, já tudo que a gente fez aqui desaparece, a natureza toma conta de tudo. E uma outra civilização que viesse a surgir nunca ia saber que existiam os seres humanos. Tá? A única coisa que ia sobrar é o Monte Rushmore, onde estão esculpidos 4 rostos ali, lá nos Estados Unidos, de ex-presidentes americanos. Mas fora aquilo, tudo que você imaginar, tudo vai desaparecer. Então não vai ter nem ideia de que existiu uma civilização como nossa aqui. Então, os dinossauros ficaram milhões de anos aqui. Será que eles desenvolveram uma civilização tecnológica? Nunca vamos saber, tá? É provável que não, tá? Podem ficar tranquilos. Mas, se desenvolveram, muito dificilmente a gente vai saber. Outra coisa, será que se tivesse desenvolvido uma civilização tecnológica e eles tivessem se destruído através de bombas nucleares, a gente teria como saber? Também não. O isótopo que demora mais tempo para decair é em 16 milhões de anos. E você sabe que os dinossauros ali sofreram o impacto daquele asteroide, né, cometa, não lembro, de 10 quilômetros ali na península de Yucatán, bem antes disso daí. Então, meus amigos, fica a Ana aqui falou, não, você acha, isso daí é doideira. O duro é que não é tão doideira. Eles ficaram aqui por milhões, milhões e milhões de anos. Nós estamos aqui há milhares de anos. O ser humano aqui é milhares, os dinossauros ficaram há mais de 100 milhões de anos. Então, se ocorreu a seleção natural, pode ter acontecido. Mas a gente vê alguns animais mais antigos que os dinossauros ali, que ainda estão do mesmo jeitinho, tá? Provavelmente nunca aconteceu, mas se aconteceu, a gente não tem como saber. Beleza? Assombrados, então esta foi mais uma edição do Almanaque Assombrado. Espero que tenham adorado, amado, curtido. Deixa um joinha aí, te espero amanhã, tá? 12h30, para você assistir mais uma edição. E assiste um pedacinho aí de vídeo exclusivo para membro. Se puder, seja membro do canal, que você ajuda a gente aqui bastante. Tchau! E aí, tá gostando de ver nossa partida aqui do navio em direção às Bahamas? Aqui vocês estão vendo a parte dos milionários de Miami. Desse lado aqui direito meu, tá? Vou falar de novo para quem não viu, que é legal, ó. Downtown de Miami, lado esquerdo. Midtown de Miami aqui, ó. Continuando reto. E aqui é um canal. Desculpa, tô louco, gente. O sol tá petando a minha cabeça. Só pode. Eu tô certo. Tá doido. Não, por um momento eu achei que eu tava olhando pra Miami Beach, mas Miami Beach tá ali. Aqui é Miami, sim, desculpa. É porque eu achei que eu tava na polpa do navio. Ó, pra quem não